Esdras, capítulo 8. Esta é a lista dos chefes dos grupos de famílias que estavam na Babilônia e que voltaram com Esdras para Jerusalém quando Artaxerxes era rei. Gerson, da família de Finéias. Gerson, da família de Itamar. Ratos, da família de Secanias, da família de Davi. Zacarias, da família de Paros, com 150 homens do seu grupo de famílias. Elioenai, filho de Zeraías, da família de Bet-Moabe, com 200 homens. Secanias, filho de Jaziel, da família de Zarto, com 300 homens. Ebed, filho de Jonatas, da família de Adim, com 50 homens. Jesaías, o filho de Atalias, da família de Elon, com 70 homens. Zebadias, filho de Micael, da família de Cefatias, com 80 homens. Obadias, filho de Jeiel, da família de Joabe, com 218 homens. Selomite, filho de Josefias, da família de Bani, com 160 homens. Zacarias, filho de Debai, da família de Debai, com 128 homens. Joanan, filho de Acatan, da família de Asgade, com 110 homens. Elifelete, Jeiel e Semarias, da família de Adonicam, com 60 homens. Eles foram os últimos a chegar. Utai e Zabude, da família de Degvai, com 70 homens. Eu, Esdras, reúno toda essa gente perto do rio que corre para a cidade de Aaba, e ficamos acampados ali 3 dias, e quando examinei o povo com mais cuidado, eu vi que no meio deles haviam sacerdotes, porém não haviam nenhum levita. Aí então mandei chamar 9 líderes: Eliezer, Ariel, Semarias, Eunatan, Jaribe, Eunatan, Natã, Zacarias e Mesulam, e chamei também 2 professores, Joialibe e Eunatan. Eu mandei que eles fossem procurar Ido, o chefe do lugar, chamado Casefia, e dissessem a ele e aos seus colegas, servidores do templo, que nos mandassem gente para servir ao Senhor Deus no templo. E porque Deus, o Senhor, estava nos abençoando, eles nos mandaram um homem muito capaz, chamado Serebias. Ele era levita da família de Mali, e 18 dos seus filhos e irmãos vieram com ele. Eles também mandaram Razabias e Jesaías, da família de Merari, com 20 dos seus irmãos e filhos. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhido para ajudar os levitas. E fizemos uma lista com o nome de todos eles. Então, ali perto do rio Aaba, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigisse em nossa viagem e nos protegesse, a nós e aos nossos filhos, e tudo o que era nosso. Eu tinha dito ao rei que o nosso Deus protege todos os que confiam nele, mas a sua força vão contra aqueles que o abandonam.
Por isso fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados da cavalaria para nos defender dos nossos inimigos durante a viagem. E assim nós jejuamos e oramos e pedimos a Deus que nos protegesse, e Ele atendeu as nossas orações. Dos chefes dos sacerdotes eu escolhi Serebias, Razabias e outros 10. Então pesei a prata, o ouro e os outros objetos que o rei e os seus conselheiros, funcionários e o povo de Israel haviam dado para serem usados no templo, e entreguei tudo a esses sacerdotes. Então o que eu entreguei foi o seguinte: 22.000 quilos de prata, 100 objetos de prata, pesando 70 quilos, 3.500 quilos de ouro e 3 taças de ouro, pesando 8,5 quilos, 2 objetos de fino bronze, preciosos como o ouro. E assim eu lhes disse: vocês estão separados para servir o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e também estão separados para o Senhor todos esses objetos de prata e de ouro, trazidos para Ele como oferta, por vontade própria. Então tomem bem conta deles, até que vocês cheguem no templo. E ali, na sala do templo do Senhor, vocês vão pesar e entregar tudo ao chefe dos sacerdotes, e aos levitas, e aos líderes do povo de Israel e Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os objetos, a fim de levá-los ao templo de Jerusalém. No dia 12 do primeiro mês, nós saímos do rio Aba, a fim de ir para Jerusalém. O nosso Deus esteve conosco durante a viagem e nos protegeu dos ataques dos inimigos e dos bandidos. E quando chegamos a Jerusalém, descansamos 3 dias. Então, no 4º dia, fomos ao templo e pesamos a prata, o ouro e os objetos, e os entregamos ao sacerdote Meremote, o filho de Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e 2 levitas, Josabade, filho de Jesor, e Noadias, filho de Binor. A prata, o ouro e os objetos foram contados e pesados, e o peso foi anotado. Então depois todos que voltaram da Babilônia entregaram animais para serem completamente queimados, como sacrifício ao Deus de Israel. Eles ofereceram 12 touros em favor do povo de Israel, 96 carneiros e 77 carneirinhos, e 12 bodes para purificar o povo dos pecados. E todos esses animais foram completamente queimados, como sacrifício a Deus, o Senhor. Depois entregaram as ordens do rei às autoridades do reino e aos governadores da província do Eufrates, do oeste, e esses ajudaram o povo no culto, no templo de Deus, o Senhor.